Olá, alunos! Bem-vindo à sua primeira aula de matemática da segunda unidade. Essa unidade nós vamos iniciar falando sobre estatística, certo? Eu sou a sua professora de matemática, Ana Paula. O que é estatística, professora? Estatística é o ramo da matemática que estuda e analisa dados. A estatística, na verdade, é uma ciência exata que vai trabalhar com pesquisas, certo? E essas pesquisas, professores, as pesquisas são muito utilizadas no nosso dia a dia, na medicina, na área da economia. Todos os dias tem pesquisas sendo realizadas. Principalmente diante dessa pandemia, né, do coronavírus, tem pesquisas em relação a tudo, em relação a ela, né? Por exemplo, como ela afeta a escola, como ela afeta a economia, como afeta o nosso psicológico. Então, essas pesquisas estão sendo realizadas e sempre tem um porquê, né? Um porquê por trás. Para que a gente estuda? Para a gente entender melhor, né? Essa doença, estudar formas de diminuir esses impactos que ela tem na nossa vida hoje, né? Então, as pesquisas são muito importantes. E quando começou isso, professora? Na Bíblia, quem tiver curiosidade de estar lendo depois, lá em Números, tá falando a primeira vez que o povo de Israel foi contado. Deus mandou Arão e Moisés contar o povo. Então, essa contagem do povo foi assim a primeira contagem, né, do pessoal, das pessoas. Foi uma contagem. Isso já era uma estatística, certo? Então, aí, ó, tá dividindo ó, cada tribo, cada chefe de grupo, então essa divisão também, tudo isso é estatística, certo? Aí é a foto que eu achei bem interessante do povo de Israel. E as aplicações, que não falei, ela é aplicada, as pesquisas são aplicadas em tudo na nossa vida, nas eleições, na política mesmo. Na política, a gente vê muita pesquisa no período eleitoral, né? Quando a gente quer saber quem está na frente, quem tem mais chance de ganhar. Então, às vezes até a gente fica muito chateado por causa das fake news, né? Tem as pesquisas falsas e tudo mais. Então, a gente tem que sempre estar garantindo o que a gente lê, o que se é verdadeiro, antes de compartilhar, né? Na medicina, todos os medicamentos, todas as vacinas são, antes de ir para o mercado, são passadas por muitas pesquisas para poder analisar os efeitos colaterais, as contraindicações, para saber se um remédio pode ser usado com outro. Então, é preciso fazer muitas pesquisas antes, certo? No futebol, a gente usa muita probabilidade, né? Qual time vai ganhar, qual time está mais na frente, qual time tem mais chance de vencer determinado campeonato. Então, utiliza muito essas pesquisas, né? E no dia a dia também, a gente utiliza muitas pesquisas no nosso dia a dia. Por exemplo, você vai sair com seus amigos, tá? Vou utilizar esse exemplo. Você pergunta para eles qual comida vocês mais gostam. Isso já é uma pesquisa, porque você quer saber o que eles mais gostam para vocês poderem sair. Aí, quando vocês verem que a maioria quer ir para um determinado lugar, aí vocês vão escolher aquele lugar. Mas alguém, eu não posso ir nesse lugar. Então, para você, a gente vai fazer diferente. Compra no outro lugar e traz para cá. Então, toda aquela pesquisa, a gente parece que é uma coisa assim, né? Normal do nosso dia a dia, mas é uma pesquisa, né? Uma pesquisa simples, mas não deixa de ser uma pesquisa. E quando eu falei agora há pouco sobre fake news, certo? Quando alguém fala alguma coisa relacionada a dados do Brasil, sobre a economia, o desemprego, população, se você acha que é uma fake news, você pode ir direto na fonte. Aqui no Brasil, a gente vai ter o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que é isso, professora? Esse instituto é federal. Então, por trás dele trabalham várias e várias pessoas empenhadas apenas de coletar dados, certo? Sobre o Brasil. Então, aí a população
213 milhões de pessoas. A inflação está 0,93%, o desemprego 3,9%, certo? Então, todos os dados estatísticos brasileiros são regidos pelo IBGE, certo? Fora disso, se tiver diferente do IBGE, pode saber é fake news, tá bom? Censo. O que é censo, professor? Censo é o conjunto dos dados estatísticos dos habitantes, tá? Então, quando eu falo lá do povo de Israel que foi contado, ali estava sendo feito um censo, certo? A contagem daquele povo. Para obter informações sobre o perfil de uma população, a idade, o sexo, o grau de instrução, renda, tipo de moradia. Para obter essas coisas, eu preciso fazer o censo, tá? E a gente, nós mesmos como escola, somos regidos pelo censo escolar do governo do estado da Bahia. Então, tudo que a gente faz, eles são analisados. Por exemplo, a média de vocês são analisados, a frequência, evasão, né? Quando tem muitos desistentes, são investigados, são todos esses dados que a gente convive, né, no nosso dia a dia, são passados por esse censo, são pesquisados e analisados o que pode fazer para mudar isso, certo? Para obter essas informações que eu estou falando, né, no censo, que eu estou falando, a média de vocês, a presença de vocês, isso são variáveis, certo? Variáveis vai ser as informações necessárias para fazer o censo, certo? Então, as variáveis podem ser classificadas como qualitativa ou quantitativa. A qualitativa pode ser nominal ou ordinal e a quantitativa contínua ou discreta. Professora, não entendi nada. Eu imagino que vocês pensaram isso, não é mesmo? Mas calma lá que eu vou explicar um de cada vez. A variável qualitativa vai ser relacionada sempre à qualidade, atributo. A resposta vai ser sempre uma palavra. Já a quantitativa vai ser relacionada a um valor numérico, a um número. Então, por exemplo, você está com seus amigos e você pergunta: qual é a sua comida favorita? A resposta vai ser o quê? Uma palavra, né? Pizza, hambúrguer, pastel. Essa palavra é qualitativa. Agora, se você faz a seguinte pergunta: qual é a sua altura? A altura vai ser 1,70, 1,80. Então, essa resposta como número é o quê? Uma variável quantitativa, certo? Quando eu estou falando de números quantitativos, certo? Pode ser contínua ou discreta. A contínua é quando eu estou falando dos números reais. Não é um valor inteiro. Por exemplo, a altura eu vou falar 1,60. O que é 1,60? 1,60 m, não é uma unidade inteira. Qual o peso? 82 quilos. Mas não é 82 quilos, certo? Muito difícil. Você come ali um pastel, você já aumentou 100 gramas, não é mesmo? Então, não é um valor assim exato. Já na discreta, é um valor exato. Por exemplo, qual a sua idade? 23 anos. Qual a sua idade? 24, 28. Então, esse valor é um valor exato, certo? Número de irmãos também é um exemplo. Por quê? Você tem quantos irmãos? 7. 2 é de par de mãe, 5 é par de pai, por exemplo. Mas são todos seus irmãos, não é mesmo? Então, é um valor exato. É um valor inteiro. Então, a contínua é um valor fracionário, né? E a minha discreta vai ser ali um valor inteiro. Agora, a qualitativa. Lembra que eu falei da qualitativa é o quê? Vai ser uma palavra. Então, quando eu pergunto assim, ó, qual a cor dos seus cabelos? Qual a cor dos seus olhos? Você vai querer comer pizza ou hambúrguer? Vai ser o quê? A resposta? Nominal. Por quê? Nominal não vai ter ordem, tá bom? Já a ordinal vai ter uma ordem. Então, assim, quando eu pergunto qual é o seu grau de escolaridade? Superior, superior incompleto, ensino médio, ensino fundamental. Tem uma ordem, não é mesmo? Primeiro a gente faz o ensino
fundamental, depois o ensino médio e depois o ensino superior. Então, tem uma ordem aí, tá vendo? Então, essa é a diferença entre a qualitativa ordinal e a qualitativa nominal. População. Quem é o consultado na pesquisa é a minha população. Então, quando você está fazendo uma pesquisa com seus colegas, você está fazendo qual é a população? Seus colegas, certo? Então, lá no povo de Israel, quem era a população? O povo de Israel. Amostra. Quando a população é muito grande, você não pode pesquisar todas as pessoas, você vai utilizar uma amostra, certo? A amostra vai ser um subconjunto da população. Então, por exemplo, quando vai ter as eleições, não tem como pesquisar todos os brasileiros que votam. Não tem como fazer essa pesquisa, porque são muitos brasileiros. Que nem eu falei agora, são 213 milhões de brasileiros. Aí tem os que são crianças, que não votam, né? E tem aqueles de 16 a 18. Então, às vezes, uns votam, outros não votam. Porque o voto não é obrigatório. Os de mais de 70 anos também não é obrigatório. Então, fazer essa pesquisa demandaria muito dinheiro, certo? E muito trabalho. Então, às vezes, você não consegue trabalhar com a população toda. Então, você pega uma amostra. É que nem quando você vai fazer exame de sangue. Quando você acha que está doente, aí você vai fazer um exame de sangue. Imagina ter que tirar o seu sangue inteiro para poder fazer um exame? Não tem como, né? Então, por isso que tira só um pouquinho. Tira uma amostra, certo? Só que, presta atenção, a amostra tem que ser representativa. Por exemplo, nas eleições. Você não pode pesquisar todos os brasileiros para saber quem vai votar em quem. Então, você pega uma amostra. Aí você pensa assim, não posso fazer no Brasil inteiro, vou fazer na Bahia. Aí eu pego e faço uma pesquisa só na Bahia. Mas a gente sabe que, às vezes, o presidente ganha na Bahia, mas perde lá no Ceará, né? Como foi essas eleições mesmo. O Ceará vota mais no Ciro, do PDT, né? Então, quando tem as eleições, eu não posso fazer só em um estado, certo? Às vezes, se eu não me engano, o Ciro foi o deputado de lá, o governador, uma coisa assim. Então, às vezes, um estado tem mais afinidade com um deles, certo? Também não posso fazer só com as mulheres. Vou fazer só com as mulheres. Não vai ser representativo, porque homem e mulher pensam diferente. Vou fazer só com os maiores de 50 anos. Também não é representativo. Tenho que fazer a minha amostra tem que ter as mesmas características da minha população, certo? Então é isso, pessoal. A nossa aula acaba por aqui. Na próxima aula a gente vai trabalhar com gráficos, tabelas, média, moda e mediana. Se quiser acompanhar pelo livro, está na página 110 a 114. Em seguida, eu vou passar a atividade. A atividade agora vai estar aqui nos vídeos, certo? Se é caso você preferir, eu também vou fazer um blog só com essas atividades, tá? E o trabalho. Nessa unidade, o trabalho de vocês vai ser fazer uma pesquisa, certo? Então, desde já eu já vou falando. Pensa num tema bem interessante, tá? Que próximas aulas eu vou estar passando mais informações desse trabalho. A atividade é simplesmente observação. Essa atividade, essa de hoje, não precisa copiar, só responder. Por quê? Porque ela é muito grande. Os textos são grandes. Então, não precisa copiar, apenas responder, tá bom? Na primeira questão, você só vai classificar como qualitativa nominal ou ordinal, quantitativa discreta ou contínua, certo? Da A até a J. Na segunda questão, você vai ler, né, as pesquisas e falar se foi utilizado uma amostra ou uma população. E se for utilizada a amostra, por que não usou a população? Você tem que explicar. Letra A, C, D e B. Eu troquei aí, mas é A, B, C, D, viu? Terceira questão, terceira e quarta, na verdade. Nessas duas questões, você vai ler
a pesquisa e vai analisar o que é a população e o que é a amostra, certo? Então é isso. Grande abraço. Tchau, tchau.